Então, vamos lá corrigir esse primeiro texto aqui do Bicentenário. Ó, o dono do texto vai tirando as dúvidas comigo, tá? Primeira coisa que a gente olha quando pega o texto de vocês é estética. Os parágrafos daqui do lado de esquerdo, né? Se eu diminuir aqui, ó. Eu vou ver que os parágrafos estão alinhados, mas esses dois últimos aqui estão um recuo maior do que o outro. Isso desperdiça um espaçozinho na sua linha. Então, aqui é interessante que seja tudo do mesmo tamanho. Vou começar antes. E quando no final da linha vocês ultrapassam ou deixam sobrando, indica que você não sabe separar a sílaba. Então, não deixa a letra avançar para fora da linha, tá? Assim, não pode. E é isso. E evita deixar sobrar. Então, gente, cuidado com a letra, cuida da estética do texto para que a gente não tenha esses problemas. Porque a banca cobra... vocês vão ver que vocês vão melhorar a escrita, mas às vezes a nota não vai subir muito, porque essa banca tem um critério bem rigoroso. O sistema faz o cálculo automaticamente. Por exemplo, erro de correção, de coesão. É o erro de coesão? Que ele desconta 3 pontos de uma vez. É muita coisa, 3 pontos. Então, se vocês errarem conectivo, gente, vocês podem perder 3 pontos se o texto não estiver conectado uma parte com a outra. Então, cuidado. Vamos lá. Na introdução, a gente tem aqueles 3 elementos que eu sempre começo a corrigir o texto de vocês procurando por eles. Então, olha, o tema da redação nessa foto aqui não aparece, mas é o Bicentenário da Independência e está associado com ciência, tecnologia, não era? Vocês lembram? Sim, é o bicentenário com essa parte de tecnologia. Tecnologias são 3 elementos, não é? Inovação. Oi? É tecnologia, ciência e inovação no Brasil. É isso mesmo. Então, vamos lá. A gente começa a corrigir a redação buscando pelo tema aqui, buscando pela tese, buscando os 2 argumentos que você vai defender ao longo do texto. Então, bicentenário, 200 anos de história. Eu não estou explicando o que é bicentenário? Então, tem que estar entre vírgulas, toda vez que eu for explicar. E o bicentenário de 200 anos de história do Brasil. Completar as informações para que o corretor não precise completar por você. Remete o período onde o Brasil deixa de ser uma colônia portuguesa e passa a ser uma nação independente e próspera. Não podemos errar a acentuação. Eu posso tirar isso do Brasil aqui, porque você já colocou embaixo. Muito bom. Só uma dúvida, esse onde aí tá correto? Não. Aqui eu vou colocar para retomar onde retoma lugares físicos. Eu não estou retomando um período de tempo? Então, eu posso usar o quando. Ou em que. Nestes anos todos, vocês lembram do neste e do nesse? Quando passou, ou seja, quando eu já falei, eu uso nesse. Olha os 2 S's aqui, ó, para ajudar a memorizar. Tá bom, gente? O bicentenário de 200 anos de história remete ao período quando o Brasil, ou em que o Brasil deixa de ser uma colônia portuguesa e passa a ser uma nação independente e próspera.
começou a contextualizando o tema com uma referência histórica. Brilhante, muito bom. Aí, o que eu espero ver aqui agora? Qual a relação entre esse período histórico e o tema da redação com todas as palavras-chave do tema? Então, nesses anos todos de comemoração, vale a pena destacar aspectos positivos e negativos inerente a quê? Às inovações, tem crase, tecnológicas e os ciências que tangem o país. Olha, pontos negativos inerentes às inovações tecnológicas. Então, você pode colocar aí científicas para completar inovações. Então, esse trechinho aqui, ó, que teve um problema de paralelismo, que quebrou a cadência aqui do que você quis dizer. Então, nesse pedaço, basta você colocar os pontos positivos e negativos que referem ao tema da redação, né? Então, você só organiza isso daqui, ó. Os pontos positivos e negativos inerentes às inovações tecnológicas. Vou colocar aqui sugestão. Inovações tecnológicas e desenvolvimento, que é o que está no tema. Entende? Sim ou não? Sim. Não obstante, paralelo a outras potências subdesenvolvidas, o Brasil ainda permanece distante em se tornar referência em tecnologia. Isso daqui você poderia usar no seu argumento. Por quê? Aqui você já gastou 7 linhas do seu texto, ó, e já tem os elementos da... Você já vai falar, eu já sei que você vai falar sobre pontos positivos, ou seja, argumento 1 são os aspectos positivos. Vou pôr de verde. E os pontos negativos é o que você vai falar no terceiro parágrafo. Esperas. Então, seus argumentos são isso daqui, ó. O que faltou aqui é a relação entre o bicentenário e o tema da redação. Então, por exemplo, você poderia colocar um bicentenário de história remete ao período do Brasil colônia de ser uma colônia portuguesa e passa a ser nação independente e próspera. No entanto, no que se refere ao tema, é possível perceber que alguns avanços ainda não ocorreram. Diante disso, vale a pena destacar pontos positivos e negativos que envolvem essa questão, já que você vai dividir seu texto dessa forma. Então, assim, a sua introdução, ela está muito boa. Falta você aprofundar, memorizar, entender que você precisa relacionar a sua contextualização com, eu vou colocar aqui, as palavras do tema, para que ela fique completa. E aí, esse trecho aqui, ele se acrescenta uma informação e não fala sobre ela. Potências subdesenvolvidas, o Brasil ainda persiste em se tornar referência. Como que você vai provar isso? Por que você colocou isso na introdução e não desenvolveu? Então, ficou um fio solto aqui, percebe? Porque você fala, mas não desenvolve. Outro ponto. Ao começar esse parágrafo aqui, vai ser seu primeiro parágrafo de desenvolvimento. Se ele é o primeiro parágrafo de desenvolvimento, eu não posso começar falando ademais.
Por quê? O ademais significa que é mais um, que é um além disso, né? Então, você começa aqui com inicialmente ou em primeiro lugar, que indica que você vai iniciar o seu texto, elencar aqui seus argumentos. Inicialmente, segundo o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, não precisa colocar aspas. As aspas é só quando você vai fazer uma citação a alguma coisa, ou nome de livro, ou nome de documentário, etc. Não precisa de levantar a mão, não, gente. Vocês podem já começar falando, tá? Ô, Leidiane, quando ele fala de potências subdesenvolvidas, não fica estranho eu falar que é uma potência e ao mesmo tempo falar que ela é subdesenvolvida? Fica estranho, mas eu já vi escrito assim em outros lugares também, sabe? Me soou estranho. Mas é contraditório mesmo. Não, tranquilo. Então, gente, vamos focar aqui também nessa estrutura e obrigado pela consideração, Charles. Gente, conversa com a gente aqui no texto, tá? Porque a dúvida ou o erro do texto dele, geralmente é o erro da maioria. Por isso que é bom ver a correção. Então aqui, como é o primeiro parágrafo do desenvolvimento, eu estou começando o meu texto, eu vou usar o inicialmente ou em primeiro lugar, etc. Segundo o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, vírgula, a gente falou ontem que quando tem uma oração que dá essa ideia de conformidade, eu uso vírgula depois dela, tá? Então, segundo fulano de tal, vírgula. Conforme dados do IBGE, vírgula. Mais tarde eu vou postar a aula, que eu acabei de baixar, na plataforma. Aí quem não assistiu, assista. O país, segundo o Ministério, o país consiste atualmente em 55 parques ecológicos. Quando eu falo que algo consiste, significa eu falar que algo é aquilo. Então, esse termo aqui é uma inadequação vocabular. O país não consiste em 5 parques ecológicos. Eu posso falar que ele conta, que ele apresenta, que ele possui. Ô, Leidiane, quando ele botou ecológicos aí, ele não quis falar tecnológicos, não? Eu vou olhar isso aqui. Você quis falar isso, Matheus? Oi, você pode repetir? É porque eu tinha uma Ô, distração. Matheus, quando você botou parques ecológicos, você não quis falar parques tecnológicos, não? Poderia ter colocado isso, né? Seria melhor mesmo, porque você vai falar que a maioria deles é voltado para tecnologia de informação. Esse número 55 pode ficar assim? Não tem que colocar em extensão? Tem não. Os números de 0 a 10, você coloca por extenso. Ah, tá. Entendi. Sendo a maior parte deles voltados para a tecnologia da informação. Nota, então, que a gente tem esses dois probleminhas de inadequação vocabular, porque parque ecológico não se relaciona com tecnologia da informação, não. Ô, Leitiane, mas porém, se colocasse ali, ia ficar repetido aí embaixo também. Só que o que acontece? Ecológico tem a ver com natureza, com ecologia, né? Então, Matheus. Oi.
No caso, você botar parques ecológicos, embaixo você poderia botar assim, voltados à produção de tecnologia, tecnologia da informação. Tecnológicos e tecnologia não são a mesma palavra, não. Eu acho, né? Não sou não, mas o que eu tô querendo dizer é que Da o parque... eco, né? Não, é porque eu tô... Olha só, tem esse site aqui também que é bom vocês conhecerem, que chama Dicionário de Sinônimos. Pessoal, perdoa a voz aí, porque eu tô gripado. Melhoras para você. Olha, ecológico. Ou melhor, tecnológico. Técnico científico, digital, eletrônico. A gente poderia falar técnico científico. Ecologia. Tem a ver com o ambiente, o ecológico. Então, não se relaciona aqui com o nosso... Sim, é porque quando eu peguei lá da onde que eu tirei, eu peguei meio como estava lá na matéria, entendeu? Eu não tinha pensado em passar diferente para... Ah, entendi. É bom praticar, né? Que a gente vai vendo as coisas muito bom. Ô, gente, e usem o... Vocês lembram que eu tinha falado com vocês de usar o caderninho de erros para ir anotando tudo que vocês estão errando, todos esses comentários que eu coloco na caixinha ou lá na correção, para vocês não repetirem os mesmos erros, tá? Porque na hora da prova tem um agravante do nervosismo, então vocês têm que se preparar muito, treinar muito, para que o nervosismo não tire nota de vocês. Mais do que deve. Então, faça o caderninho de erros, que ele é, assim, fundamental e melhora demais o texto. Diante disso, percebe-se um enorme avanço tecnológico inovador. Destaca-se também outras áreas do saber, como a área da saúde, na qual Oswaldo Cruz foi responsável pelo fim da febre amarela na década de 40. A saúde foi um dos vários campos inovadores. Todo mundo... Ô, Leidiane, Sim. eu só vou pontuar porque eu sou da área da saúde. Na verdade, o Oswaldo Cruz combateu a febre amarela em 1904 e não na década de 40. Mil quantos? 1904. Aliás, 1903, ele combateu, ele fez o sanitarismo campanhista combatendo a febre amarela e em 1904 ele instituiu a vacina da varíola, que teve até a revolta da vacina nessa época. O médico referência dessa época aí é Carlos Chagas. Nossa. Muito obrigada, Charles. Não, eu tô só pontuando assim, só para ajudar a galera aí, que essa é a minha parte. Arrasou, brilhante. Muito bom. Ó, gente, agora vamos pensar numa coisa que tá todo mundo fazendo a mesma coisa aqui. Ele começa... Vamos supor que aqui em cima essa primeira frase esteja certa. Tudo certo. Então, ele começa citando o Ministério da Ciência e Inovação e fala que, conforme esses dados desse ministério, a gente tem 55 parques tecnológicos e a maioria voltado para a tecnologia da informação. Ponto. Até aqui, tirando essas inadequações vocabulares, tá? Brilhante. Agora a questão é, eu deveria ter começado aqui falando do aspecto positivo. Então, assim, inicialmente, no que se refere às vantagens ou aos benefícios, ou o destaque no desenvolvimento do país, eu tenho que começar esse parágrafo falando, apresentando que eu vou falar sobre os pontos positivos.
Então, aqui eu preciso apresentar meu parágrafo. E aí, posteriormente, ok, ele citou o ministério, colocou a informação direitinho. Agora, o que eu preciso saber? O que tem a ver essa informação com o tema da redação? Que é o bicentenário, que é avanço tecnológico e científico. Eu não preciso falar bicentenário, mas eu posso falar, ao longo desses 200 anos, é possível perceber, então, que houve avanços e que ainda está havendo, né, relacionado à tecnologia da informação. O que não aconteceu aqui? Ele não relacionou com o tema e não apresentou o parágrafo. Então, aqui, ó, depois da citação, eu preciso fazer o quê? Relacionar com o tema. Relacionar com os 200 anos do Brasil e com o avanço científico e tecnológico do Brasil. Nota, então, que o tema da redação ele vai estar em todos os parágrafos do texto. Esse é o segundo ponto. Agora, o primeiro ponto é apresentar o parágrafo. Seguindo a estrutura da sua introdução. Então, só para reforçar, antes da citação dele, eu precisava do meu tópico frasal, que é colocar aqui, ó. Colocar aqui a apresentação de que você vai falar sobre pontos positivos, ou seja, avanços, coisas boas desses 200. Agora, nesse terceiro parágrafo, o que espera? E aí você faz muito bem, né? Porque quando você coloca uma coisa boa e depois uma coisa ruim, você usa esse conectivo de contraste. Muito bom. Brilhou aqui. Mas aí você deveria começar colocando os pontos negativos. Então, entretanto, ao longo desse tempo, em meio à comemoração do bicentenário, para que eu use o tema da minha redação, ainda há alguns pontos a serem revistos. E aí você argumenta. Ficou clara essa parte? Ficou. De organização mesmo? Se eu tiver acelerada, gente, vocês me falam, tá? Que essa parte é muito importante. E eu não sei se vocês notaram que aí aqui, ó, ele falou dos parques e tal, eu gostei muito dessa parte. Mas olha só, depois ele coloca saúde no mesmo parágrafo. Aí ele fala da febre amarela no mesmo parágrafo. E então a gente tem 3 assuntos se misturando aí, né? Na verdade, 2. Saúde como geral e a tecnologia. E não fala do tema. Então, gente, o que a gente precisa fazer? Não misturar assunto. A estratégia argumentativa ela tem que estar muito firme para isso aqui não acontecer. Porque isso aqui revela falta de planejamento do texto. Eu vou colocando informações de acordo com o fluxo do meu pensamento, mas não pode ser assim. Eu preciso organizar o que eu vou dizer. E é uma informação que eu vou desenvolver. Pegar a informação, relacionar com o tema e me posicionar. Quando ele coloca aqui o modelizador dele, né, ó, percebe-se e um avanço enorme. Isso são modelizadores. Muito bom. Então, aí já mostra que ele vai argumentar. Mas aí, quando você mistura outros assuntos, você foge da estrutura do seu texto. Ô, Leidiane, é porque eu achei que podia acrescentar, tipo assim, já tinha falado sobre, como você disse, eu não falei lá sobre o bicentenário e tal, que foi um erro, mas aquela parte lá dos parques e tal, como eu já tinha falado, aí eu queria acrescentar alguma coisa assim no final desse parágrafo, entendeu? Sim, mas não. Você não coloca mais uma informação em um mesmo parágrafo, tá? Você vai usar uma informação, analisar ela e argumentar sobre ela. Você pode usar para dar exemplos, entendeu? Entendi. Aí sim, aí você pode.
Mas começar a desenvolver dentro do mesmo parágrafo duas coisas diferentes, aí não. Entretanto, Vigo, em 2010, o Brasil ficou na posição 57 dos 112. Aí a gente poderia colocar um trenzinho aqui, não. 57. Dos 132 países avaliados no Índice Global de Inovação, realizado pela OMPI, Organização Mundial da Propriedade Intelectual. Acho que eu corrigi essa redação sua na plataforma, não corrigi? Sim. Tô lembrando. Aqui, olha, você sempre coloca a sigla primeiro, coloca a descrição primeiro para depois a sigla, tá? E aí, olha só, você coloca um logo aqui. Logo é para concluir uma ideia, mas você não vai concluir uma ideia. Por quê? Ficou na posição 54 dos países avaliados no Índice Global de Inovação realizado. Isso demonstra que... Isso é uma estratégia argumentativa, gente. Usa a referência e coloca. Isso demonstra que... Vocês vão notando, tá? Isso demonstra falta de não sei o quê, atraso de não sei o quê. Isso demonstra que, depois de 200 anos de independência, nós ainda temos coisas não, né? Ainda temos conquistas, coisas desse tipo. Então, isso demonstra o que você vai fazer? Relacionar a referência com a realidade do Brasil. Sempre. Uma estratégia para você, porque isso é o ponto crucial. E depois você vai fazer sua análise. Nós que o Brasil não tem, o tem aqui só vai ter acento quando for no plural, tá? Então, quando uma pessoa tem, quando ele tem, aí ele tem. Quando é mais de um, eles têm. Isso aqui tiraria 0,25 seu. Um alto investimento nas instituições de... Isso demonstra... Esse parágrafo inteiro tem uma frase... não, tá aqui. Logo, nota-se que o Brasil não tem um alto investimento nas instituições e carece de insuficiência de informação. Carece a precisar, percebe? Se eu careço de dinheiro é porque eu não tenho, estou precisando. Aí você fala que ele carece de alguma coisa que é insuficiente, fica incoerente. Então, aqui dá um problema de incoerência, e o valor da incoerência é 3 pontos. Então, aqui, Matheus, o que eu vou pedir para você assistir a aula de estratégia argumentativa e seguir. Aqui, tá vendo? Pontos negativos. Você já começou muito bem colocando seu entretanto. Você precisa retomar que você vai falar de algo negativo, ou não precisa usar o termo negativo. Algo ainda a ser revisto e superado. Porque aí já vai retomar da mesma ideia que o azul. Então, o parágrafo, usar a citação, índice global de inovação, provavelmente com letra maiúscula. Deixa eu ver aqui. Letra maiúscula. Então, você tem que associar a sua referência com o tema da redação e depois se posicionar. E aí aqui ficou sem sentido porque você carecer de algo insuficiente não dá certo. Tá claro? Tá aqui? Sim ou não? Sim. Sendo assim, percebe-se que o cenário da ciência nos avanços tecnológicos e inovação evoluiu gradativamente. Ponto. Porém, ou vírgula. Identifica-se ineficácias do Estado. Quais? Isso chama lacuna argumentativa.
São necessárias mais mão de obras qualificadas, investimento em inovações. São necessários o quê? Paralelismo. Então, aqui você coloca só investimento, inovações e recursos financeiros e humanos. Também pode potencializar apoio às empresas que promovem inovação. Aí aqui esse parágrafo ficou desconectado ao anterior. Ô, Leidiane, Oi. uma pergunta sobre gramática aí. Esse mão de obras aí, ele não perdeu esse hífen ou ele é facultativo? Mão de obra. Eu acho que ele perdeu o hífen. Nossa, agora É igual pé de moleque, não tem mais hífen. É mesmo motivo. Mão de obra. Perdeu. Ou é facultativa? Não tem. Não tem hífen. É a mesma coisa do... o único que manteve o hífen dessas... Como é que é? Dessas palavras é Pantera cor-de-rosa. O resto perdeu tudo o hífen. Por que será que Pantera Cor-de-Rosa perdeu, né? Oi? Será que Pantera Cor-de-Rosa manteve, né? É só esse que manteve, a única exceção. Doideira. É por isso que eu falo que o professor de português é tudo doido. Ou, na verdade, a gente tem que ficar decorando umas coisas e aí tá tendo sempre teve, né? Divergência entre gramática, a gente tem que focar na gramática do concurso. E aí vem mais coisas ainda. Mas até então não precisa se preocupar com isso, não. Ó, só para finalizar esse texto aqui, tá vendo que eu tenho verde e azul aqui? Eu preciso ter verde e azul aqui também. Ou seja, falar do ponto positivo e do ponto negativo do seu texto. De forma que o que a gente percebe? Que você propõe uma coisa na introdução, mas você não termina de fazer tudo na íntegra. Falta organização. O terceiro parágrafo, você começou a contrapor, né? Ponto positivo e negativo. Pontos positivos e negativos é ótimo. Inclusive, tem muita redação que vem falando para você falar pontos positivos e negativos sobre um tema. Na Guarda Municipal, por exemplo, foi assim. Pontos positivos e negativos sobre o uso da internet. Aí, em um parágrafo, você fala só positivo e no outro, só negativo. E aí, sempre a conjunção aqui, ó, vai ser a que dá a ideia de adversidade, né? Uma conjunção adversativa, igual você fez. Então, aqui, mostra que você compreendeu. Mas aqui, você não recuperou a sua introdução. Então, por isso que eu peço para vocês usarem o esquema das cores todos para ter certeza de que o tópico frasal está aqui, o parágrafo tem todos os elementos de relacionar com o tema e depois se posicionar. A introdução está retomando as duas cores, a conclusão está retomando aqui as duas cores. Porque senão vocês vão ficar repetindo o mesmo erro em todo o texto se vocês não usarem as cores agora nesse início, tá? Então, isso é muito importante. Ok? Ok. Então, vou corrigir o outro. Gente, se não dá tempo de corrigir todos, a gente faz o... semana que vem. Esse daqui. Já tem cores. Então, vamos ver esteticamente, primeiro, o que nós percebemos. Vocês querem comentar, gente? Que eu vejo se vocês estão entendendo o que eu estou falando. Você está sendo clara para mim. Falhou aí algum microfone. Eu acho que ela passou da linha na hora de escrever e alguns ficou faltando espaço e alguns extrapolou o espaço da linha. Sim. E quando vocês observam o tamanho dos parágrafos? Também não está do mesmo tamanho, não. Sim. Então, quando eu pego e vejo que não está do mesmo tamanho, eu já entendo que não está seguindo a estrutura do texto dissertativo argumentativo, que eu preciso introduzir, desenvolver e concluir.
e geralmente a gente gasta o mesmo tempo para fazer, né? Mesma lógica. Não tem a ser exatamente igual, né? Mas pelo menos mais ou menos parecido. Então vamos lá. Pode-se afirmar: a acessibilidade é direito que assegura à pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida viver de forma independente e exercer seus direitos de cidadania e de participação social. Então, pode-se, quem afirma algo. Afirmar que. Vou aumentar aqui. Constituindo um atributo essencial do combate. Não, do que está escrito aqui? Constituindo um atributo essencial do Ambiente? tá, isso. Ambiente que garante a melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência. A contextualização da redação ficou boa. Pode-se afirmar, só consertar aqui, que a acessibilidade é o direito de assegurar a pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida viver de forma independente e exercer seus direitos de cidadania e de participação social. Ótima contextualização, ótima apresentação do tema. Agora, gente, coloque sempre o tema da redação aqui, para eu não precisar pesquisar. Eu esqueço. Mas os outros elementos da introdução não está aqui, tá? E como você coloca só um ponto e vírgula, mostra que seu período não acabou. Ele vai acabar aqui. Então, aqui você já perde muito ponto de coesão, porque você fez um parágrafo inteiro com uma frase só. Porque nesses textos eu conto a frase quando tem um ponto final. Aqui não tem um ponto final, tem um ponto e vírgula. Então, tudo isso daqui é uma frase só. Depois de ponto e vírgula, eu uso letra minúscula. Então, constituindo um tributo essencial do ambiente que garante a melhor qualidade de vida das pessoas com deficiência. Ok. Só que você tem que reformular tudo isso daqui, embora não tenha erro de ortografia. Nosso problema aqui é estrutural, de você separar aqui a sua frase, relacionar ela, colocar sua tese, né? Relacionar com o tema. Colocar argumento 1, que você vai desenvolver no segundo parágrafo, e o argumento 2, que você vai desenvolver no terceiro parágrafo. Então, isso aqui não foi feito. É de fundamental importância a lei de acessibilidade como direito que garante à pessoa com deficiência com mobilidade reduzida viver de forma independente e gente, a caligrafia faz vocês perderem ponto lá, tá? Não sei o que está escrito aqui. Enxergar seus direitos. Acho que é enxergar. Ah, tá. Enxergar vai estar com oralidade, tá? Então, inadequação vocabular. Por quê, professora? Porque não é usual. Enxergar não, é ter acesso aos seus direitos. Preciso usar a linguagem da forma mais culta possível nesse tipo de texto. Exercer. Ah, tá. Vou deixar eu entendi. Independente, exercer seus direitos de cidadania e de Isso.
Participação social. Vale destacar que a lei aprovada no Brasil, lei que instituiu a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, Estado da Pessoa com Deficiência, ou LB, nos artigos 53 a 62 do capítulo destinado à acessibilidade. Gente, eu quero tanto a dona do texto quanto vocês mesmos. Em relação ao conteúdo, sobre essa estratégia argumentativa que eu falei, o que vocês notam aqui? Ô, Ela tá Leidiane, Leidiane, Oi. eu acho que ela citou, mas ela não argumentou. Isso. E o que seria argumentar, então, pessoal? É o ponto de vista dela. Isso. Quando ela fala vale destacar, aí parece que ela vai falar alguma coisa. Quando eu especifico a lei, ela tem que estar com letra maiúscula, tá, gente? Porque a Instituição e a Lei Brasileira de Iniciação da Pessoa, então ela destaca a lei, mas ela não fala nada sobre ela. E aí eu chamo a atenção que a escrita tá boa. Erro de ortografia, etc. Tudo certo. O que eu aconselho? Fazer as cópias da redação nota 1000. Gente, não menosprezem isso. Muito importante para vocês. A escrita tá boa, embora a gente tenha letras maiúsculas aqui onde eu mostrei. Falta de organização no texto, então. Então, é só treinar a organização, que aí vai dar tudo certo. Porque aqui foi esse problema. Você traz informações, mas não articula com o texto, não articula com a introdução. Eu preciso começar o meu parágrafo aqui com um conectivo. Gente, eu coloco inicialmente sempre, tá? Mas vocês podem usar outros que indicam que está começando em primeiro lugar, essas coisas. Aqui é da mesma forma, preciso colocar. Além disso, todos os parágrafos têm que começar assim. Nota-se que, quando algo vai completar o sentido, eu não uso vírgula, tá? Nós falamos bastante de vírgula ontem. Aí, aqui é a mesma coisa. Vale destacar vírgula? Não tem, porque eu estou completando o sentido. Olha, vale destacar que a lei aprovada no Brasil, eu posso colocar. Vale destacar que a lei número tal, aprovada no Brasil, ou seja, evitar essa repetição do termo lei, bem pertinho um do outro. Então, eu posso reorganizar essa frase aqui de modo que isso não aconteça. Aí, esse parágrafo aqui, ele fica muito maior que os outros, ó. Nota-se que as pessoas que não possuem deficiência ou não lidou com a questão, lidaram, né? São as pessoas, no plural. Concordância. E antes aqui, do ou, a gente não usa vírgula. Gosto de abacaxi ou banana. Não uso a vírgula aqui nesse caso. Não costumam perceber as inúmeras situações constrangedoras que as pessoas com deficiência sofrem. Quem sofre? As pessoas com deficiência. Então, quando eu tenho algo completando o sentido do outro algo, a vírgula não acontece. Em espaços mal projetados ou inadequados para pessoas com deficiência. Eu não costumo perceber as inúmeras situações constrangedoras que as pessoas com deficiência sofrem em espaços mal projetados ou inadequados para pessoas com deficiência. Percebe que está repetindo pessoas com deficiência aqui 2 vezes? Então, repetição desnecessária de termos é um problema que a gente precisa solucionar. Gente, o checklist vai fazer muito bem para vocês, viu? Porque vocês só vão enviar a redação depois que preencherem ele. Aí vocês vão diminuir muito o erro. Isso da elaboração de um projeto de construção de um ambiente, as pessoas com deficiência. Quando eu uso de um projeto, eu estou generalizando por causa desse artigo indefinido aqui. Ou então coloco,
no início da elaboração de projetos de construção civil, o artigo indefinido, ele tira a força argumentativa do texto de vocês, dá generalidade, isso não é interessante. E no início eu estou marcando uma ideia de tempo. Então, no início da elaboração de um projeto de construção, vírgula, de construção de um ambiente, vírgula, aqui a vírgula está muito bem. As pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, por exemplo, eu não preciso usar esse por exemplo aqui, são excluídas pela insistência, pela inexistência, ortografia aqui, ó, de calçadas rebaixadas na mais parte dos vias públicas, no mobiliário urbano. Nos transportes, no meio de comunicação, da informação e tecnologia, sinalizações fazem com que as pessoas fiquem confinadas em suas casas. Esse pedaço rosa aqui, ele meio que não se relaciona com o restante do período, com o restante do parágrafo. Então, isso deixa seu texto incoerente. O que falta aqui para a gente, então? Vejam a aula 1 e a aula 2 sobre a estrutura do texto. Quando você não tem uma estrutura no seu primeiro parágrafo de introdução, você não consegue, é impossível a gente organizar os outros 2 parágrafos. Tá? Porque o texto, a definição dele é essa. Essa é a organização. O primeiro parágrafo, ele apresenta a sua estrutura. Quando a gente não tem isso feito, não tem como dar certo aqui para baixo. Eu vou lendo meio que sem saber o que eu vou encontrar pela frente. Então, toda vez que vocês forem ler os próprios textos de vocês ou os textos de alguém que você precisar ler mais de uma vez, isso significa que a gente tem problema de coesão. Então, é isso que faltou aqui, a gente organizar os parágrafos e colocar uma referência externa, igual quando você coloca sobre a construção civil, isso é muito interessante de usar. Agora, faltou você se posicionar. O que você acha sobre isso? É desrespeitoso? É inadequado? É um direito que está sendo negligenciado? Ou seja, eu preciso me posicionar. E eu me posiciono usando esses termos, que são os modalizadores. É inadequado, é ineficiente, não funciona, não é cumprido. São esses termos. Tá muito rápido, gente? Dúvidas aqui? Eu estou entendendo. A pessoa de quem o texto tá com alguma dúvida? Quer perguntar algum ponto? Fala à vontade comigo, gente. Fico super feliz. Quando meu texto está sendo exposto também, eu adoro que critiquem, porque é dessa forma que a gente vai conseguir construir um texto melhor depois. Eu também gosto que falem do meu. Tem coisa que a gente não percebe, só com alguém falando. Nos meus próprios textos também é assim. Dessa forma, a acessibilidade é uma garantia e melhoria para a qualidade de vida das pessoas com deficiência, mobilidade reduzida. Ótimo. Então, olha, garantia e melhoria. Texto também é sonoridade. Então, 2 termos juntos aqui na mesma linha atrapalha a sonoridade do texto. Por quê? Na verdade, aí eu acho que a acessibilidade não é bem garantida, né? Ela é um direito, né? Muitas vezes ela não é garantida, né? Isso, ela está falando que é uma garantia, mas não se cultiva. Ótimo, no direito fica melhor aqui. Qualidade de vida das pessoas com deficiência e mobilidade reduzida em qualquer ambiente. Esse em qualquer ambiente, não sei se é necessário. Porque está ficando redundante. Se é uma acessibilidade, é porque é para acessar ambientes mesmo. Enfim, isso aqui é desnecessário, se a pessoa quiser tirar.
contribuindo para o desenvolvimento inclusivo e gerando bons resultados. Sua prática é fundamental. Percebe que tem um truncamento aqui? Essa frase não se relaciona com essa. E aqui, ó, antes do gerúndio, eu ponho vírgula. Para que serve o gerúndio, gente? Esse NDO. Ele serve para dar a ideia de consequência para as coisas. Então, antes dele, você vai usar vírgula, sempre. Contribuindo para o desenvolvimento do indivíduo e gerando bons resultados. Ponto final. Assim, essa prática é fundamental para não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não coloco essa. Sua, quer dizer, eu ponho essa. Sua gera muita ambiguidade. Essa prática é fundamental para, então, você desenvolve. E aí, depois. Assim, sempre ligar uma frase na outra com conectivo, tá? Acessibilidade é um princípio pela sociedade ser seguido em todos os tipos de estabelecimento, comerciais ou não, para que a pessoa com deficiência tenha qualidade de vida. A acessibilidade não é um princípio. Esse termo não ficou legal aqui. Você pode falar que é uma realidade que talvez não seja, que não exista, né? Quer dizer, se não existe, não é uma realidade. Ou é uma realidade que está sendo negligenciada por órgãos governamentais, que as pessoas banalizam como se não fosse um problema coletivo, mas é importante denunciar, porque é a obrigação do Estado de acessibilidade. Então, o que a gente também tem como critério do texto, para todos os textos de vocês? Trazer uma novidade para o texto, tentar sair do senso comum. Então, não preciso falar, quando falar de acessibilidade, falar só de lugares físicos. Eu posso falar também sobre as coisas. Isso, tecnologia assistiva, coisas destinadas para cego, a educação inclusiva também, como lidar com as pessoas, essas questões, para a gente não ficar preso somente em infraestrutura física. Como que está a educação desse público, como que as pessoas lidam com isso, como que elas são ensinadas a lidar com isso. Então, é isso. Então, só para reforçar, usem sempre as cores para selecionar os elementos da sua introdução, os elementos do parágrafo. Façam sempre uma pesquisa e organizem um texto. Que isso aqui é o principal para vocês. Dúvidas aqui? Posso avançar? Sugestões, gente? Sugestões para complementar o texto, para complementar o tema? Ô, Leidiane, quando você fala pesquisar, por exemplo, você manda um tema, você fala para eu entrar no Google, por exemplo, pesquisar sobre o tema? Sim. Mas no dia da prova, por exemplo, eu não vou ter, só vou ter o texto de apoio. Então, tipo assim, todo texto que eu fiz, eu usei só o texto de apoio e o meu conhecimento prévio. Mas para você ter mais conhecimento prévio para o dia da prova, você tem que pesquisar antes, não é? Não, aí é onde que eu estou começando a ler notícias aleatórias no G1, as atualidades que você mandou. Mas se eu acostumar a sempre pesquisar sobre o assunto, se chegar no dia for um assunto que eu não tenho domínio, por exemplo, eu não vou saber falar sem pesquisar. Sim, mas pesquisa, porque se cair um tema que você já escreveu sobre ele, você vai lembrar. Isso já aconteceu 2 vezes na minha carreira. E esse é um ponto. E o outro, a nossa aula de eixos temáticos, você chegou a assistir? Ainda não. Então, essa aula é o diferencial. Nela, eu postei junto com ela o slide que eu usei para vocês editarem e acrescentar próprias referências de vocês. E a partir daquela aula, ou a partir de hoje, os textos que vocês forem fazer,
vocês vão tentar usar sempre as mesmas referências para saber como articular. E aí a maioria delas, que é tipo referência coringa, que dá para você usar em vários temas, são períodos históricos. Então, você tira um dia para estudar períodos históricos relacionados com aqueles eixos e Constituição Federal relacionada àqueles eixos. Então, assim, não é à torta direito, você vai direcionar a sua pesquisa. Entendi. Agora vamos aqui para esse daqui. Historicamente, o Brasil é um país que enfrenta dificuldades. Deixa eu aumentar um pouquinho para melhorar aqui. Assim. Mas, Charles, seu texto eu já corrigi? Não. Ele não tá aqui não, né? Eu te mandei no Zap, você não pediu por lá? Você não postou no grupo, não. Você mandou para mim. Não, mandei no grupo. Eu fui o segundo a postar. Ah, tá. Tô vendo que tá faltando um. Vou baixar. Historicamente, o Brasil é um país que enfrenta dificuldades em aceitar as diferenças. Fato advindo principalmente... Percebe que principalmente... se eu tirar aqui, não vai fazer diferença nenhuma. Sim ou não? Sim. Então, isso significa que eu posso colocar entre vírgula. Isso se chama incidente ou termo intercalado. Dei isso na aula de vírgula, vou postá-la hoje ou amanhã. Fato advindo principalmente de seu passado colonial, extremamente violento e segregacionista. Apresentou o tema brilhantemente. O que vocês acharam? Muito bom. Quando a pauta trata-se da inclusão social da pessoa com deficiência, não é diferente. Apesar de avanços como novas legislações inclusivas e campanhas anticapacitistas pautadas na Constituição Federal Esse período está muito grande. Quando a pauta trata-se da influência social com pessoas com deficiência, não é diferente. Você não vai apresentar alguma coisa aqui? O que foi? Quem que era? Então, você vai usar os 2 pontos. Apesar de avanços como novas legislações inclusivas e campanhas eleitorais pautadas na Constituição Federal, que garantem. Eu acho que aí ela já podia pular para o final, falar assim, apesar de avanços como novas legislações inclusivas, na prática a nação ainda se demonstra, não entendi a última palavra. Excludente. Excludente. Exatamente. Ela colocou muito aposto aqui, né? Ó. Apesar de novos avanços, aí tem um aposto, como novas legislações inclusivas e campanhas. Outro aposto, pautado na Constituição Federal, outro, que garante igualdade da lei. 3 apostos, um do lado do outro. Então aí aqui deu problema de coesão. Então é só reformular e colocar de fato qual vai ser seu argumento. Que tem avanços e que, na prática, continua excludente, não é isso? Vamos ver. Em primeiro lugar... Meu problema aí é que eu queria colocar a Constituição Federal ainda no primeiro parágrafo para ele não ficar minúsculo, porque senão ia dar aquele problema de o primeiro parágrafo estar muito pequeno. Ah, entendi. Olha só, você começou muito bem. Se você já colocou uma contextualização histórica, então faça o seu tema em relação à contextualização histórica. Como? Qual a relação entre o fato histórico com a realidade? Aqui você vai gastar 2 linhas para colocar. Qual a relação entre passado colonial
e exclusão. Fala isso. E agora, quais são o seu argumento 1 e argumento 2, Paulo? Que você vai usar? O meu argumento 1 ainda é histórico e meu argumento 2 ainda é legislação. Mas o que acontece? Histórico e legislação são estratégias argumentativas. O que isso quer dizer? Que são elementos que você vai usar para fundamentar. E cada estratégia indica o quê? Que você tem uma estrutura a seguir. Relacionar com o tema, fazer a sua análise e fechar o parágrafo, que a gente já viu. Agora, quando eu te pergunto qual argumento que você vai usar, é o seguinte. Aqui eu vou falar que a exclusão vem desde sempre, e aqui eu vou falar que a lei não existe. Ah, tá. Eu falei no primeiro parágrafo, pela história, eu falei no negativo, né? Que a gente tem, historicamente, uma cultura negativa, e aí eu expliquei por quê. E o segundo, da legislação, eu usei para falar que a gente estava avançando. Por conta das legislações, a gente via progresso. Então, eu tentei contrapor esses dois argumentos. Então, Paulo, você precisa colocar na sua introdução isso. Então, o que é quando eu peço argumento 1 e argumento 2 na conclusão? É o teor mesmo. Por exemplo, aqui parece que você vai falar sobre Os avanços no segundo parágrafo e no terceiro parágrafo sobre a nação ainda ser excludente. Exato. Eu consigo perceber, na verdade, só que no terceiro você vai falar sobre que a nação ainda se demonstra excludente. Mas no segundo, para mim, não ficou claro. Então, você precisa reforçar direitinho aqui. Seu parágrafo está com um recuo muito pequeno, tá? Pode aumentar aqui. Oi. Podem falar, pessoal? Eu só falei que tá joia. Tá joia. Ah, tá. Não entendi. Em primeiro lugar, é possível, por meio da história brasileira, identificar como a construção cultural, a dificuldade de adaptar-se a quê? Às necessidades dos diferentes e até mesmo como aceitá-lo. Como a construção. Tô confuso, né? Mas o principal é construção cultural. Mas eu realmente dou muita volta. Vamos ver. Em primeiro lugar, é possível, por meio da história brasileira, identificar como a construção cultural a dificuldade em adaptar-se. Não, como construção cultural, a dificuldade em adaptar-se às necessidades das diferenças e até mesmo aceitá-las. Como construção cultural, a dificuldade. Você quer falar que a dificuldade em adaptar-se às necessidades das diferenças e aceitá-las é uma construção cultural. Isso. Então, vou falar aqui para você colocar em ordem direta. Ok. Coloque a oração em ordem direta. Lembra, gente, sempre, quanto menos palavras vocês gastarem para escrever uma ideia, melhor para vocês. Por quê? Períodos mais curtos, eles facilitam na hora de você escrever e tem menos chance de você negociar. Errar. Faltou um conectivo aqui, ó. Tem o máximo possível de conectivo que você colocar entre um período e outro, melhor. Eu não estou falando que sempre que tiver um ponto final vai ter um conectivo, não é isso. Mas na maioria esmagadora das vezes vai ter. Então, pensa nisso também. Um fatídico acontecimento que exemplifica tal tese foi o passado do Hospital Colônia de Barbacena, conhecido como Holocausto Brasileiro.
O lugar inicialmente criado para tratar pacientes com distúrbios mentais enfrentou degradante superlotação. Esse recebeu, dentre seus internos, todos aqueles considerados excluídos pela sociedade da época, que incluía qualquer conduta não aceita e, também, sempre entre vírgula, fatidicamente deficientes físicos. Olha, eu sempre peço para vocês usarem todas as palavras-chave do tema, porque o que predominou aqui foi doenças mentais, não foi deficiente físico. E outra coisa, cuidado se você gasta mais tempo do seu parágrafo falando sobre algo ou se posicionando. Quais modalizadores você identifica para mim aqui nesse parágrafo? Repete o que você falou. Quais modalizadores? Primeiro, observa se você identifica que você passou mais tempo falando sobre algo do que dando seu ponto de vista. Sim. Mas eu tenho dificuldade de pôr meu ponto de vista. Eu tentei com fatidicamente, só que eu repeti ele 2 vezes. Eu tô vendo isso agora. Os modalizadores. Então, presta atenção. Vê a aula 2 de uma vez, mais uma vez, e presta atenção no seguinte. Você vai escolher uma informação só. Por exemplo, você já falou de passado colônia, então não tem necessidade de você colocar o passado do... Falou de história brasileira, construção cultural. Você tem que desenvolver o seu assunto, é sobre isso. Sobre seu tópico frasal. Então, não mistura duas coisas. Usar a história brasileira e identificar isso como cultural, você tem que relacionar isso com o tema. Como que você vai relacionar? Com algum aspecto, algum fato da história, você consegue? Da história do Brasil? Eu realmente consigo relacionar mais com o mental do que com o físico. Acho que esse é o meu problema. Tanto no colonial quanto depois. Sim. Eu sei que tem, só que dar exemplo prático é mais difícil, sabe? Dar exemplo prático é muito difícil. Tenta, então, gente, pegar a aula de eixos temáticos e preencher os slides, tá? Pra gente começar a estudar. Eu tô olhando com um amigo meu, professor, que ele é mestre em história, para dar pra gente uma aula sobre aqueles eixos temáticos e colocar um período histórico para cada um. Ah, boa. Vai ser no sábado. Mas aí o que acontece aqui pra gente? Eu preciso selecionar só um argumento, viu? Então, se eu vou falar só de construção cultural, eu preciso nem falar sobre história brasileira. Na Idade Média, quem tinha algum problema físico, alguma deficiência física, era considerada punida pelo demônio. E eram mortas. Então, se naquela época era assim, hoje as pessoas não são mortas, mas elas são marginalizadas, no sentido de colocadas à margem da sociedade, à margem da política. Tentando reverter isso, o que o governo faz? Ele cria leis em concursos públicos e cotas para integrar essas pessoas. Então, uma tentativa de promover a acessibilidade também. Então, nos 2 últimos textos aqui, né? Essa seleção de informação que a gente precisa ter em mente. Citar, relacionar com o tema e falar sobre ele. Então, notou que tem mais de um assunto? Vocês vão ter problema. E aí, o que aconteceu aqui? Você colocou uma introdução. Ah, não, aqui começa o segundo parágrafo, né? Tá bem pequeno o seu parágrafo. Eu até pensei que era o outro aqui já. Em contrapartida, desde a Constituição vigente, mas se a Constituição é vigente, é difícil falar desde a Constituição vigente. Ô, Leidiane, o recuo do parágrafo dela não tá muito pequeno, não? Tá, eu falei aqui com ela. Ah, tá. Porque eu fui ao banheiro. Tá muito pequeno. A margem aqui tá ótima, na verdade tem uns aqui pulando. Mas dificilmente vai conseguir ficar alinhadinho de tudo aí no final.
Vocês não podem pular e não deixar espaço muito grande, gente, porque senão é separação de sílaba, tá? E aí é 0,25. Sim, senhora. Em contrapartida, desde a Constituição, esse desde aqui ficou inadequado. Por quê? Desde a Constituição é com a Constituição. Se a Constituição é vigente, a Constituição vigente é possível observar importantes avanços no Brasil. Esses se deram, sobretudo, por meio da lei da acessibilidade, leis de acessibilidade. Como você não especificou qual lei que é, então você não usa a letra maiúscula, tá? A letra maiúscula relacionada à lei é só quando você for falar Lei Maria da Penha, lei número tal. Do contrário, não precisa. Leis de acessibilidade que buscam garantir direitos a vagas de emprego, locomoção plena, auxílio financeiro e penalizar problema aqui de paralelismo, que buscam garantir direitos às vagas, locomoção plena, auxílio e penalização. Você tem que articular aqui, ó, paralelismo. E penalização e punição contra atos discriminatórios. O que é paralelismo, gente? Quando você elenca um tantão de termos, a classe gramatical deles tem que estar igual. Nota que aqui, ó, você colocou garantir o quê? Direito, substantivo. Vagas de emprego, substantivo. Locomoção, substantivo. Auxílio financeiro, substantivo. Penalizar é verbo. Então, aí você tem um paralelismo sintático comprometido. Entenderam o que é paralelismo? Sim. Por consequência, é possível observar com consolidação. É possível observar. Tem um A aí no meio. Onde? Observar a consolidação dos esportes paralímpicos. Mais pessoas com deficiência no mercado de trabalho e mais acessibilidade nas ruas. Como que você relaciona isso daqui com a lei e o que você pensa sobre isso? Percebe que esse parágrafo ficou muito curto? Tem só 2 períodos. Quem chegou de último chegou a ver esse checklist aqui? Alguém não viu? Eu coloquei no grupo, tá? Por quê? Para vocês ir marcando. Período, quando tá muito curto, é porque tá faltando a estrutura. Então, o que vocês vão fazer, gente? Colocar. Igual o parágrafo começa muito bem, mas aí você tem que relacionar com o tema e se posicionar. Cadê? Em contrapartida, a Constituição vigente é possível observar importantes avanços no Brasil. Esses se deram, sobretudo, por meio de leis de acessibilidade que possam garantir direitos a vagas de emprego, locomoção plena, auxílio, isso é importante porque não sei o que, não sei o que, não sei o que. Todos são iguais perante a lei. E cabe ao governo deixar de ser negligente, ou cabe às pessoas não mais negligenciarem. É importante, é necessário, é urgente. O que eu penso sobre isso? São os modalizadores, eu quero que vocês leiam. Dê uma pesquisadinha sobre eles. Então, falar adjetivo, falar das coisas, do que vocês falaram. Falar sobre o que vocês falaram, olha só. Argumentar, se posicionar. Aqui não tem recuo de parágrafo. Diante dessa problemática, constata-se que o Brasil tem avançado. O Brasil tem avançado em promover o cenário de inclusão para o deficiente físico, principalmente no que tange políticas públicas. Contudo, existe ainda uma grande inadequação dos espaços sociais no quesito acessibilidade, onde, com frequência, os dispositivos de mobilidade. Aqui a gente ficou com com a sonoridade comprometida. Mobilidade
E aqui. Cuidado com isso. Diante dessa problemática, constata-se que o Brasil tem avançado em promover um cenário de inclusão para o deficiente físico, principalmente no que tange às políticas públicas. Contudo, existe ainda uma grande inadequação dos espaços sociais no quesito acessibilidade. Onde, com frequência, lembra do onde para retomar elementos? Sim, Onde sim. só lugar. Com frequência, não posso tirar daqui, se eu quiser? Onde os dispositivos? Mas você poder tirar da frase entre vírgulas. Os dispositivos de mobilidade são utilizados de maneira Descontínua. Muito bom, viu? Assim, colocar um conectivo para ligar. Cabe ao poder público fiscalizar o cumprimento das leis. A exemplo da norma ABNT. Você sabe essa norma aqui de cabeça? Sim, porque cai no concurso. A exemplo da norma ABNT, que estabelece critérios de acessibilidade em edifícios e espaços urbanos. Além disso, é necessário tratar o ambiente no âmbito escolar, questões de equidade e inclusão, acompanhamento da conscientização humana para mitigar os estigmas capacitistas consolidados. Sua conclusão ficou ótima, só não dá para saber se ela está perfeita porque a sua introdução não ficou. A sua introdução deixou a desejar. Então, o que a gente precisa ver aqui, Paula? Todos vocês, né? Assistir as 2 primeiras aulas, organizar a introdução direitinho. Quando eu falo para vocês colocarem cores, significa que, igual ela colocou aqui, ó, contextualizou de verde, relacionou com o tema de outra cor. O argumento 1, eu não sei onde que está aqui. E o argumento 2 está em amarelo. Então, são essas 4 cores. Uma para apresentar o tema, outra para articular o tema, argumento 1 e argumento 2. E até aqui essa introdução está muito boa, está perfeita. É só aqui que falta você deixar explícito os seus 2 argumentos. Quando vocês começarem a usar aqui o checklist, vocês vão ver, ó, se dá para ver, se está evidente. Em algum aí tá escrito isso. Então é isso. Só um Eu vou refazer e ver, tirar essa parte do Hospital de Barbacena, contextualizar mais com o que eu já tinha falado do colonial, tá jóia? Isso, maravilha. Só isso mesmo. E o mais difícil para mim, que é colocar opinião, mas aí eu vou, do jeito que você falou, eu vou tentar colocar. Porque realmente criar a frase com opinião para mim é muito difícil. Eu vou colocar um balãozinho aqui, ó. Você vai pensar no seguinte. Citou isso, citou, por exemplo, um fato histórico. Na atualidade, isso pode ser observado com. Aí você usa termos que dão característica. Por exemplo, descaso, negligência, ou é urgente, que é urgente, que é necessário, que algo não acontece na prática. Tudo isso é sua opinião. Já é. Leidiane, Oi. será que você consegue corrigir a minha ainda? Consigo rapidinho, vou abrir aqui. Pronto.
Nossa, tem muita gente, agora que eu tô vendo. Que bom, gente, que vocês estão aí. Maravilha. Sinal que todo mundo quer participar e quer passar no concurso. E vocês vão passar, em nome de Deus. Vai dar certo, a gente não precisa escrever mais. Ó, vou deixar para vocês começarem comentando, tá? Para vocês também praticarem. A gente estudou vírgula ontem. Procura erro de vírgula aí também. Ali antes do que teria uma vírgula. Segundo Gardner, Isso. a pessoa com deficiência física apresenta variações Anatomofisiológicas. que trazem prejuízos funcionais. Aqui, ele está definindo algo. Está limitando. Entendi. Aí, por isso que não tem a ver. Uhum. Aí, antes, ó, ocasionando limitações. Ótimo. No Brasil, esse déficit é visto de forma pejorativa. Vocês acham estranho colocar déficit aqui? Me causou estranhamento. É porque déficit tá retomando a deficiência. Mas é comum você ver nos seus textos da área da saúde esse termo de déficit? Sim, déficit cognitivo, déficit motor, que é no caso dos deficientes físicos. Mas no geralzão assim, Sim. ok também. Ah, então tá. No Brasil, esse déficit é visto de forma pejorativa e preconceituosa, vírgula, carregando. Esse carregando tá errado, professor. Deixa eu te falar o que eu queria dizer. Considerando-a inútil e ou sem valor. Ou não, tá? Sim. Considerando-a como. Muito bem até aqui, viu? Parabéns. Ó, na próxima vez você usa a nossa folha para eu ver os números aqui. Ô, Leide. Porque acabou minha folha e eu não tive como imprimir. Eu vou levar para vocês na aula presencial. Oi? Depois de pejorativo, tem uma vírgula aí? Sim. Ó, no Brasil, esse deve ser visto de forma pejorativa e preconceituosa. Não tem a vírgula não, tá? Ontem a gente viu o seguinte. Quando que eu vou ter vírgula antes do E? São dois casos. Quando equivaler a mas, por exemplo, eu não vou cantar hoje que eu estou indisposta. Quando eu digo acordei cedo e perdi acordei cedo e perdi o ônibus. É a mesma coisa de eu falar, acordei cedo, mas perdi o ônibus. Então, tem vírgula. Ou, eu gosto de cachaça e você gosta de cerveja. Como são dois sujeitos diferentes na frase, eu também uso vírgula nesse caso. Esses dois casos caem nas questões objetivas e também pode pegar vocês aqui no texto. Então, cuidado. Obrigada, Carla. E preconceituoso, considerando como pessoa inútil. Não, esse pessoa você corta porque é considerando-a. Tá. Ótimo. Vou deixar aqui. Não obstante, ocorre. Se eu tirar o ainda, vai fazer falta? Não. Então tem vírgula. Nossa senhora, 10-0. Nesse caso, seria ocorrem, né? Seria. Deixa eu só botar a vírgula aqui, finalmente.
Ó, não obstante, ocorrem ainda desafios impostos pela falta de mobilidade urbana. Olha só, você terminou seu parágrafo trocando aqui o tema. Concordância verbal aqui, tá? Ocorre o quê? Desafios. Charles, pensa na estrutura da introdução que eu te falei, identifica para mim o que está faltando e o que tem. Na verdade, vou te falar primeiro a minha ideia. Primeiro, eu queria contextualizar o que é deficiência física em relação à parte em ponto de vista de um profissional de saúde. Perfeito. Aí, quando eu vim aqui com o Brasil, eu quis falar sobre preconceito. E depois eu quis falar sobre mobilidade urbana, que são os dois desafios que o deficiente físico mais encontra. Então, o seu argumento 1 aqui é o preconceito. Você vai falar de coisas pejorativas no segundo parágrafo. E no Sim. terceiro você vai falar sobre... desafios de mobilidade urbana. Exato. Então, aqui, Charles, ficou bem organizado. Parabéns, é isso mesmo. O que eu senti falta? De você fechar o seu parágrafo. Como que fecha o parágrafo? Não tem uma fórmula. É uma questão de sonoridade e de você poder fazer uma síntese do que você ainda vai falar. Na verdade, o meu pensamento foi igual ao de um colega que falou antes aí. Eu fiquei com medo do meu parágrafo ficar muito grande. Até 4 frases tá bom. 3, 4. Porque a gente sempre tem que fechar. Nem sempre na terceira frase ele vai ficar fechado. Entendi. Então, muito bem, tá? Melhorou 100% do último texto para isso. Em primeiro plano, o Brasil traz consigo um histórico de preconceito. Esses, a exemplo, os de gênero, étnicos, sociais e outros. Podemos perceber que não é diferente para as pessoas com deficiência física. Essas são vistas como um peso para aqueles que se dizem produtivos. Além disso, a própria sociedade impõe obstáculos. Quem opõe obstáculos? A inserção. Impõe obstáculos na inserção dessas pessoas ao mercado de trabalho, por entenderem que não serão produtivos. Está repetitivo esses produtivos aqui. E aí, o que a gente precisa ver? Qual estratégia argumentativa você usou? A gente tem que ter em mente, ó, eu vou usar fato histórico, eu vou usar um autor, eu vou usar causa e consequência, eu vou usar um exemplo, eu vou usar um jornal. Preciso saber. Por quê? Quando você fala aqui, ó, ficou muito bom, porque você fez o esquema de texto, né? Começando a falar de pejorativos. Agora, eu preciso colocar aqui, fundamentar a minha opinião como referência. No Brasil, qual o histórico? Você tem um fato específico? Como que você pode provar isso daqui? Na verdade, faltou mesmo. Eu poderia ter relacionado, por exemplo, com as pessoas que na verdade, eu faço isso muito bem, acho que no terceiro parágrafo. Faltou fazer isso também no segundo. Conseguir relacionar a algo palpável. Isso. Então, tudo que você falar, você precisa provar. Aí você fala que elas são vistas assim como outras minorias. Baseado em quê? A própria sociedade impõe obstáculos. Que obstáculos? Percebe que são lacunas que a gente deixa no texto sem resposta? Sim. Na exceção dessas pessoas no mercado de trabalho, por entenderem que não serão produtivos. Eu poderia ter falado das leis de inclusão, né? Porque se existe lei para incluir essas pessoas, é porque essas pessoas têm dificuldade de acessar o mercado de trabalho. Exato. Eu podia ter argumentado dessa forma, né? Sim, e eu até coloquei na aula de eixos temáticos que tem
o artigo, não sei se é o artigo 6º da Constituição, vocês não precisam citar artigo na hora do texto, mas se todos são iguais perante a lei, né? A Constituição prevê que todos são iguais perante a lei. Então, eu posso usar disso também. Sim. Em segunda análise, a infraestrutura brasileira é insuficiente para atender as pessoas com deficiência. Deixa eu só lembrar o que você falou que ia falar no segundo texto. Mobilidade urbana. Ah, tá. Então, não fala mobilidade urbana, fala de mobilidade... Especifica a palavra-chave do termo, entendeu? Porque, inclusive, mobilidade urbana é um possível tema para a gente, principalmente porque o concurso em Ouro Preto. Em segunda análise, a infraestrutura brasileira é insuficiente para atender as pessoas com deficiência, mitigando o direito de locomoção assegurado pela Constituição Federal de 1988. Gente, aqui você ostentou. Perfeito, muito bom. Não começa a frase com gerúndio, não. Começa. Isso corrobora com o argumento. Sim. É visível a falta de rampas de acesso, ônibus com elevador, sinalização ineficiente e impaciência da população. A ideia está perfeita, Charles. Só faltou você escrever direitinho aqui, ó. Isso corrobora com Eita. Isso corrobora com blá, 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 blá. O que pode ser observado, aí você dá seus exemplos. Entendi. Anota esses esqueminhas, gente, que eles ajudam vocês a... Depois eu vou passar todas as redações no grupo e vocês colocam no caderninho de erros de vocês. Dessa forma, a tarefa de ir à escola, ao trabalho, até mesmo ao lazer, se torna um enorme desafio. Aí aqui você se argumentou. Por que se torna um enorme desafio? Deixou uma lacuna argumentativa ainda. Ô, professor, mas em cima eu citei que falta de rampas, ônibus com elevador, sinalização eficiente, por exemplo, para deficiente físico, e a impaciência da população evitam que essas pessoas consigam acessar a escola, trabalho e até mesmo áreas de lazer. Dessa forma, a tarefa de escola, trabalho, até mesmo lazer. Eu correlacionei com a oração anterior. Você tem razão. Aqui, torna-se. Tornam-se, né? Olha, o que torna? A tarefa. Sim, torna-se. Eu estudei isso hoje, por isso que eu errei aí. Torna-se um enorme desafio que precisa ser... Fecha melhor seu parágrafo, por uma questão de sonoridade. Treinando, você vai perceber isso. Entendi. É necessário, portanto, a intervenção do Estado brasileiro a fim de criar campanhas educativas e políticas públicas direcionadas a quem? A pessoa com deficiência. A primeira pessoa não pode. Deve-se encorajar a participação desses em todos os ciclos sociais, não permitindo qualquer expressão preconceituosa. Olha, está faltando conectivo entre os pontos, tá vendo? Sim. Investimentos em infraestrutura e políticas governamentais para dar igualdade a todos os brasileiros com deficiência física. Então, só articular uma oração na outra aqui que vai dar muito certo. Ficou muito bom. Muito melhor do que o outro. Parabéns. De todos vocês, na verdade, melhorou muito. Ô, gente, eu não tive tempo de criar a pastinha no Drive para vocês colocarem essa escrita de vocês. Ó. Então é isso, pessoal. Quer perguntar mais alguma coisa, Charles? Alguém quer fazer mais uma consideração, alguma dúvida sobre alguma coisa? Tenho uma dúvida sobre o título. Eu coloquei nas minhas redações, mas é obrigatório o título? Não, não é obrigatório. Se for obrigatório, eles vão te pedir na prova. Entendi.
O, Título o, nunca, ponto final, e a última coisa que você faz. Ediane, Oi. eu notei que colocar as cores me ajudou a fazer a introdução, o desenvolvimento e não esquecer de colocar em todos os parágrafos o tema, né? O tema principal. Ajudou também na questão de raciocínio, né? De não perder a linha de raciocínio. E é isso. Já acho que está melhorando um pouquinho. Sim. As cores, nossa, é um divisor de água, gente. É muito bom. Eu tô tendo que escrever uns textos meus gigantescos, que são maiores. Eu não uso cores, não, sabe? Mas eu uso números. Aí eu coloco assim, eu vou falar número 1, número 2, número 3, número 4, número 5. Aí eu vou colocando os numerozinhos e aí depois eu vejo se ficou um para trás. Tipo isso das cores mesmo. Porque a organização é tudo. E esses dias que eu estava conversando com pessoas que estão na mesma situação que eu, escrevendo muito, a gente gasta mais tempo planejando do que escrevendo. Porque quando a gente planeja, a gente escreve mais rápido. Eu acho que essa é a grande questão, sabe? Então, vocês usem as cores mesmo. No próximo contrato que eu for fazer, eu vou falar que eu não vou aceitar redação sem cor. Para ninguém deixar de colocar. Porque economiza muito o tempo de vocês não ficar errando a mesma coisa toda hora. Não deixem de copiar as redações nota 1000 também, que é importante. E o caderninho, né, de acertos, na verdade. Para vocês anotando tanto os tópicos de gramática que eu estou apontando, as inadequações vocabulares, crase, essas coisas que vocês erram. Porque aí, antes de escrever um novo texto, vocês dão uma consultada lá para não ficar cometendo um pouco o mesmo erro toda a vida. O tempo é curto, né? Então a gente tem que escrever e tem que fazer o que tem que ser feito. Esse caderninho e as cópias da redação e as cores, assim, é elementar, tem que fazer mesmo. Outra coisa que eu percebi, Leidiane, que você disse no início, que ia faltar espaço para o texto. Realmente, a gente fica, muitas das vezes, com entrave argumentativo, com medo do texto não ficar grande demais. Gente, vê a aula de estratégia argumentativa, vocês vão ver que são no máximo 4 períodos. Então não vai ficar grande demais, não. E faça uma letra pequena, porque então, para algumas pessoas realmente pode dar problema, mas vocês vão se adaptar. E as cópias das redações vão ajudar vocês nisso. Aí no último tema que eu mandei, eu já coloquei junto, talvez não esteja junto com a redação, esteja junto com o material da aula. Mas agora os temas da redação vão vir com referencial teórico para vocês usarem. Por quê? Vocês podem continuar pesquisando e tal, mas é para aumentar o capital cultural de vocês, né? Para a prova. Porque a gente tem que citar referência externa. Quem não viu a aula de eixo temático, assiste e preenche o slide, tá? Que vai ser muito bom. E qualquer coisa que vocês precisarem, vocês mandam mensagem para mim. E aí a gente agenda outro encontro desse para corrigir nossos textos. Nossos não, de vocês também. Tá bom, gente? Mais alguma dúvida, alguma consideração? Alguma coisa que foi novidade para vocês? Não? Eu só tenho a agradecer que está sendo bom demais. Graças a Deus, Charles. Faz propaganda para os amigos. Vou fazer propaganda, não. Você não tem tempo para atender nem a gente, pai. Ano que vem, gente. Ano que vem eu preciso ter aluno. Eu atendo poucos. Pergunta a Carla, que me conhece, a loucura que é minha vida. Não, então organiza isso aí, que se você organizar, dá tempo de dar aula particular. Ai. Eu vou organizar. Ô, gente, então tá bom. Então, boa noite para vocês. Bom descanso, bons estudos. Mais tarde vou postar um tema novo lá para vocês. Tchauzinho. Tchauzinho, muito obrigada. Tchau. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite, muito obrigada. Obrigada a vocês. Conectado no Momento Chaves.